irmãos, você vai entender algo aqui. Por quê? Esses são os pré-tribulacionistas, que creem que a igreja vai ser tirada no princípio. Nós vamos estudar primeira parte a respeito das trombetas, sobre isso, sobre esse assunto, até vocês decidirem uma posição biblicamente diante daquilo que vocês vão escutar aqui esta noite. O segundo ponto são os mídios, os medos, que são aqueles que creem que a igreja vai ser tirada na metade da tribulação aqui, quando o negócio estiver apertando, a igreja é arrebatada. E tem o último ponto, que esses dois sempre vêm em primeiro debate, que é o primeiro, que vai o pré-tribulacionista, e o pós. Então você vai entender assim: o pós, ele crê que a igreja vai passar por toda a tribulação, e depois que passar por toda a tribulação, a igreja vai ser tirada para ir para as bodas do Cordeiro. Mas, igreja do Senhor Jesus, vamos falar sobre o pré-tribulacionista aqui essa noite, para entrar no assunto das trombetas. Aqui João está escrevendo o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse, por que eu não sei qual é a posição de vocês? Vocês creem que a igreja vai passar toda a tribulação, a metade dela, a igreja antes de começar as trombetas já foi para o céu? O que vocês creem, irmãos? O que vocês creem, irmãos? Quem crê que a igreja vai ser tirada antes das trombetas aqui? Levanta a mão quem crê que vai ser tirada antes, por favor, em nome de Jesus. Certo. Quem crê que vai ser tirado na metade da tribulação, levanta a mão aí. Na metade. Na metade. Ele passou a metade ali e subiu. Quem crê? Porque antes de entrar nos assuntos da trombeta, nós temos que passar por isso aí. Quem crê que é na metade? Quem crê que é no final da tribulação? Ninguém, né? Ninguém quer coisa, então. Então, a maioria crê que vai passar, que a igreja vai ser tirada no princípio, vai ser arrebatada, não vai passar por luta, né? A maioria crê assim, que a igreja vai ser levada para o céu no princípio. Certo? Então nós vamos tratar do princípio. Você olha aqui, as trombetas e o juízo de Deus. As trombetas são a ira de Deus sobre quem? A ira do Cordeiro sobre quem? Sobre a terra. A palavra igreja, ela aparece, irmão, porque a grande tribulação, os pré, eles creem que começam ali do capítulo 6 para frente, quando os 4 cavaleiros são soltos. O primeiro cavaleiro, o pré-tribulacionista, crê que é o anticristo. O pré. Então eles creem que toda essa linhagem aí, vem acontecendo só na grande tribulação. Só que, porém, irmãos, você vai entender algo aqui, as trombetas só vai ser tocada, se não me engano, a Bíblia diz que no 7º selo, quando o 7º selo for aberto. Olha que sempre a perfeição de Deus está no 7º, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só que, porém, você vai entender que Jesus diz assim, o dia do Senhor virá como um ladrão e pegará muitos de surpresa, sim ou não? Só que, porém, você crê que o dia do Senhor será como um ladrão, irmãos? E aqui vai a minha primeira pergunta, que vocês me perguntaram: vocês creem que o dia do Senhor será como um ladrão? Sim? Quem aqui crê que será como um ladrão? Ninguém sabe nem hora, vai ser de uma hora para outra, abrir o fechadinho e subir para o céu. Todos aqui, então? Ou crê que todo olho verá? Porque se ele vê como um ladrão, não tem como todo olho ver, né? Então você vai entender assim, a minha primeira pergunta é essa aqui, Jesus vem como um ladrão para os irmãos, sim ou não? Porque a Bíblia em alguma parte relata, né? Vamos entender algo aqui. Quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses a respeito que o Senhor virá como um ladrão, no capítulo de número 4, o verso de número 13, você vai entender assim, Paulo ele está tratando a respeito do assunto do arrebatamento ali. Só que, porém, como que a vinda do Senhor será de surpresa assim? A Bíblia diz que o céu passará como um estrondo, sim ou não? A lua não dará a sua cor, o seu brilho, o sol não dará o seu brilho, a luz tornará como um sangue, e a Bíblia diz que as estrelas do céu cairão do céu agora nas potências da terra, sim ou não?
E como será como um ladrão? Será que o povo não vai ver isso aí tudo acontecer, esses sinais? Você está entendendo por que a gente diz assim, ah não, mas você faz perguntas demais, mas essas perguntas têm que ser encaixadas aí dentro. Porque se você crê que vem como um ladrão, como é que todo mundo vai estar vendo? Então não vem como um ladrão, o ladrão não vem à vista de todo mundo. Então, a igreja vai ser tomada para Cristo, mas eu vou explicar esses pontos para vocês. Deixa que eu vou explicar aqui, depois vocês perguntam. Então entendam algo aqui, igreja do Senhor Jesus. Para os irmãos que são medo, que creem que a igreja vai passar pela metade, você não encontra a palavra igreja dentro da tribulação. Se você pega a palavra igreja, vai aparecer 19 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse. Sabia disso? São 14 vezes só aquilo dizendo assim, ó, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, sim ou não? Mas se você abre o capítulo 13 e o verso 9 de Apocalipse, para nós entendermos algo aí. Olha que a palavra aparece novamente aqui, ó. O verso 9. Pode ler, irmãos? Olha o que é o verso de número 9 do capítulo 13 de Apocalipse. Olha o que está escrito aí, irmãos. Ó. Lá atrás está escrito assim, ó, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a quem? Agora olha o que está dizendo aí no versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Cadê a igreja? A igreja não aparece aqui. A igreja não aparece aqui dentro desse contexto. Se você pega, pode ler a Bíblia toda, do capítulo 6 até o capítulo 18, a igreja não aparece. É por isso que esse é um dos argumentos mais fortes, que a igreja não passará pela tribulação, e o argumento que nenhuma trombeta ainda foi tocada. Porque se fala-se que o mar se tornará em sangue, a terceira parte das águas, e depois todas as águas tornarão em sangue, e vem os cavalos, vem a fome, vem a peste, vem a morte. Aí você vai entender assim, ó. Jesus ele está dizendo algo que não diz assim, mas Jesus está dizendo lá que quando ele vier, ele vai ouvir rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes. Isso já aconteceu, né? Mas Jesus ele está falando algo para a igreja que está em Israel ainda, o povo judeu. Vocês creem que judeu e igreja são a mesma coisa? Paulo diz assim, ó, todos vocês, judeus, gentios, não há diferença nem distinção, porque todos verdadeiramente foram unidos por Cristo. Vocês creem que é a mesma coisa, sim ou não, irmãos? Igreja e gentios. Ó, tem igreja, tem gentios, e tem agora os santos, e agora tem os judeus. 144 mil selados, né? Então você vai entender assim, ó. Aí tem um grande quebra-cabeça para nós entender. Por isso que eu disse, vai demorar aí uns 3 cultos para nós chegar até no fim, enquanto as trombetas foram tocadas. Então você vai entender assim, irmãos. Abre o capítulo 24 de Mateus para nós entender o mistério aqui. E 24 verso de número 15. E diz assim, ó, quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem bem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tão pouco haverá, jamais. Haverá o que, irmãos? Aflição como nunca houve desde o princípio dos tempos, né? Para quem é que Jesus está escrevendo isso aí? Para quem é, irmãos? Para quem é que Jesus está escrevendo isso aí, meus irmãos?
Oi? As irmãs creem que é para nós? É um alerta para nós? Quem crê, levanta a mão aí. Os irmãos que creem que é para nós, levanta a mão. Quem crê que não é para nós? Quem crê que é para nós, levanta a mão, irmãos. Então ele está avisando nós aqui, né? Mas vamos entender algo aqui. Se é para nós, vamos entender algo. A Bíblia diz assim, ó, quem estiver aqui, ó, na Judéia, fuge para onde? Os montes, né? Então você vai entender assim, ó, que ore para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado. É por isso que eu disse que, lendo um pouco mais aprofundado, eu mudei a minha visão a respeito de algo aqui. Eu vou dizer para vocês o que eu creio e vou dizer para vocês por quê. Esse texto aqui, você sabe que Mateus, ele sempre foi destinado mais ao povo de Israel, né? Vocês sabem disso? Essa aflição aqui que Jesus está dizendo, olha, ore para que a fuga não aconteça no sábado. Por que no sábado? Nós não guardamos sábado. Por que é sábado? Nós não guardamos sábado. Ou tem alguém aqui que guarda? Eu não guardo sábado. Por que temos que orar para a nossa fuga não acontecer no sábado? E por que Jesus está dizendo assim, ó, quem lê entenda? Aqui Jesus está tratando do povo de Israel. Você está entendendo? Porque os portões de Israel, no sábado, o povo judaico, eles verdadeiramente, eles guardam. Você está entendendo? O decálogo, o descanso semanal que é tratado pelos judeus, eles guardam, e o portão da cidade é fechado. Ninguém pode caminhar uma milha. Ninguém pode caminhar uma milha. Vocês estão entendendo o mistério? Então vocês vão entender algo aqui, igreja do Senhor Jesus. Se ninguém pode caminhar uma milha, o sábado não é para mim nem para vocês guardar. Então por que tem toda verdadeiramente essa passagem dizendo, olha, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno? Porque em Israel, no inverno, verdadeiramente, o inverno é assolador, em maioria das vezes. Aí ele diz assim, ore para que não aconteça no dia de sábado. Aí ele diz assim, quem estiver aonde? Na Judéia, né? Nós não estamos lá, nós estamos aqui, como é que vai fazer com nós? Então, está falando para o povo de lá. Por isso que ele diz, quem lê, entenda. Aí vamos continuar, ele diz assim, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, por causa de quem? Você olha aqui Daniel, capítulo de número 9, o verso de número 24. A Bíblia diz que o anticristo ele vai vir e vai estabelecer o tratado de paz por 7 anos, né? São 62 semanas, mais 7 semanas, que dá 69. Aí vem mais uma semana, que é a 70ª semana. E esta semana é uma semana, a Bíblia diz que de 7 dias. É aquilo que está nos ensinando a Bíblia. Lá no livro de Deuteronômio está nos ensinando. Então você vai entender assim, ó, estas semanas, a Bíblia diz que vai servir 7 anos para o povo de Israel se arrepender, para o povo de Israel verdadeiramente se converter, para o povo de Israel reconhecer a Cristo, para ser tirado toda a transgressão, toda a tranqueira. É isso que está escrito lá. Então você vai entender assim, irmãos, ó, vai vir sobre o povo, vai vir sobre o povo de Israel. O anticristo vai começar a reinar, só que a igreja, aqui, nessa visão, ela está no céu com Cristo. E se ela está no céu, nenhuma trombeta se tocou ainda enquanto a igreja estiver aqui, nessa visão. Agora você vai entender assim, ó, que se nenhuma trombeta se tocou, você vai entender assim, peraí, mas já tem guerra, já tem, não, desde que existe gente na terra já tem guerra, né? Desde que existe gente já tem guerra. Isso aí não é um fato, uma coisa, um argumento tão forte. Mas porém, a igreja aqui, nessa visão do prédio, nós estamos tratando dela, ela vai ser tirada da terra num abrir e fechar de horas. O ímpio não vai ver, ninguém vai ver. Quando se trata assim, ó, os elementos da terra se desfarão
é uma grande tribulação que está vindo sobre a face da terra, onde muitos vão ter que fugir para os montes, muitos vão ter que fugir verdadeiramente para todos os lugares, porque o povo de Israel vai ser imprensado. O povo de Israel verdadeiramente eles vão ser perseguidos a ponta, igreja do Senhor Jesus, que eles não vão ter mais o que fazer. Então você entende que quando o povo de Israel for apertado, a Bíblia diz no capítulo 12 de Zacarias que vem um batismo do céu, um batismo de lágrimas. E esse capítulo é interessante e eu acho muito lindo esse capítulo que Zacarias está escrevendo. Olha o que Zacarias está dizendo aqui, igreja. Olha o verso de número 11 do capítulo 12. Olha o verso de número 10 do capítulo 12, verso 10 e 11, só para vocês entenderem isso aqui. Doze, 10 e 11. Posso ler aqui? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão. Olha o que está dizendo aí. Quem vai olhar para Jesus, a quem eles mesmos transpassaram? Está escrito aí ou não está? Sim ou não? Sim. Como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hardad e Rimon, no vale de Meguido. Agora você olha, irmãos, ainda nesse livro de Zacarias, olha o capítulo de número 13, e o verso de número 5. Posso ler? Agora essa parte aqui eu acho linda e interessante. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhes disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele. Quem é que vai dizer? Ele quem? Jesus. São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Olha para você entender que aqui, irmãos, quando desce o batismo de lá, que alguém vai olhar para o céu, no momento que Israel estiver apertado, Israel vai fazer o quê? Não tem mais para onde correr. Eles vão levantar os seus olhos e vão clamar ao Senhor. E é quando verdadeiramente a igreja que foi para as bodas, a igreja já tem ido para as bodas nessa visão, né? A igreja foi para as bodas, participou do tribunal, do Bema, ela participou do tribunal, foi coroada, e a Bíblia diz que lá da glória, a Bíblia diz que quando o povo de Israel, depois das 7 semanas, porque 3 semanas e meia, irmãos, 3 semanas e meias, como Daniel está dizendo, o anticristo vai fazer um tratado de paz, vai unir todo mundo, uma só mesma moeda, vai estar tudo lindo, vocês disso já sabem. Só que porém, depois das 3 semanas e meia, vai ser levantada uma estátua do anticristo, e ali alguém vai ter, o povo de Israel vai ser convidado a adorar. Só que o povo de Israel não vai querer adorar, sabe por quê? Porque desde que o cativo babilônico se acabou, o povo de Israel não voltou a adorar outra imagem de escultura, mas o Senhor. Eles aprenderam, como nós no culto passado tínhamos falado. Então você vai entender assim, ó, o povo vai perceber e vai dizer: peraí, esse não é o Cristo, o Messias que havia de vir, não. Porque no princípio eles vão pensar que era por causa da falsa paz. Só que porém, quando eles descobrirem, o anticristo vai se levantar uma perseguição contra eles. E a Bíblia diz que eles vão ser apertados no vale de Meguido. E a Bíblia diz que quando eles estiverem apertados, não tem mais para onde correr, porque as nações, quando verdadeiramente a última taça é derramada, a Bíblia diz que se secam os caminhos para os reis da terra se passarem. Sim ou não? Quando esta taça é derramada, do capítulo 15, 16, verdadeiramente, de Apocalipse, a Bíblia diz que a última taça é derramada, abriu-se caminho para os reis da terra. E a Bíblia diz, irmãos, que do céu, verdadeiramente, do céu, Jesus está olhando e a igreja já está com Cristo nas bodas, nessa visão. Agora você vai entender que, irmãos, entendam algo: quando Israel for oprimido e cercada,
Israel não tem mais para onde correr, porque as nações, haverá uma guerra de Gog e Magog. Se não me falha a memória, Ezequiel 38, 39. Haverá uma guerra de Gog e Magog. E quando as nações cercarem Jerusalém, agora isso aqui é interessante, o povo vai clamar. Sabe por quê? Porque o povo descobriu que o Messias já tinha vindo e que aquele ali era o anticristo que as escrituras diziam. O povo de Israel oprimido, ali no canto, já apertado mesmo, não tem mais para onde correr. Aí você vai entender assim, irmãos, fazer o que agora? Quando você está apertado, o que você faz quando você não vê mais saída para nada? O que nós fazemos? O que, irmãos, que nós fazemos? O que nós fazemos quando estamos apertados, que não tem mais nada o que fazer, irmão? Alguém chega e diz assim: teu pai morre hoje, tua mãe morre hoje, não tem mais jeito, o que você vai fazer, irmão? Sim, eu pensei que as irmãs não estavam acordadas não, orar, né? Não é assim, irmãos? Participem do culto. Então você vai entender assim, ó. Você vai entender assim, ó. O povo de Israel vai lembrar daquilo que Jesus disse no capítulo, se não me engano, e não me salvo me engano, no capítulo 23 de Mateus. O povo vai lembrar de um mal, irmãos. A Bíblia diz assim que o povo vai lembrar que Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, apedrejam os que lhes são enviados. Aí Jesus diz assim na sua profecia, o que é que Jesus diz? Dias haverão sobre ti, que os teus inimigos te cercaram de trincheira e não deixaram em ti pedra sobre pedra não seja derribado, porque tu não conheceste o tempo da tua visitação. Não falou assim Jesus? E ainda chorou. O povo vai lembrar do que o Messias disse. E aí, porém, o povo vai começar a clamar e suplicar. E quando tanques de guerra, quando todos os governos, helicópteros, caças, mísseis, estiverem armados para destruir, porque o governo do anticristo, ele vai reinar verdadeiramente sobre os quatro cantos. Só que o povo de Israel não aceitou o seu governo. E ali, quando estiverem todos cercados, porque o mundo vai batalhar contra Israel. Só que o povo de Israel é pequeno e não tem como mais fugir da ira do anticristo. O que fazer? Clamar. Chegou o momento que Jesus lançou a profecia sobre isso. O que é que eles vão fazer agora? Clamar. E a Bíblia diz que quando eles clamam, Jesus aparece do céu, juntamente com a sua igreja, montado num cavalo branco. E nesse momento que Cristo aparece nas nuvens do céu, alguém olha, e a Bíblia diz que Cristo vem, pisa no capítulo 14 de Zacarias. A Bíblia diz que Cristo pisa no Monte das Oliveiras e a terra se fende de um lado para o outro. Agora, porém, o próprio Cristo, que se cumpre aquilo que nós acabamos de ler, alguém vai olhar e vai dizer: que feridas são essas em tuas mãos? Aí o verso 10 diz que vem um batismo de lágrimas e ele se humilha. Aquilo que Daniel disse: 7 semanas vai ser para tirar a transgressão do povo de Israel, para tirar o pecado do povo de Israel e para expiar toda transgressão. Então, quando verdadeiramente o povo olhar Cristo nas nuvens, vai dizer: que feridas são essas em tuas mãos? Aí se cumpre aquilo que acabamos de ler. Alguém vai olhar e ele vai dizer assim: é só uma ferida que os meus amigos fizeram na casa deles, aqui. E aí eles vão chorar, vão se lamentar, e aí Cristo vem. A Bíblia diz que Cristo, ele batalha contra o povo, e a Bíblia diz que acontece uma grande batalha entre Gog e Magog, e naquele momento a Bíblia diz que a igreja está com Cristo. E agora, quando Cristo verdadeiramente aniquilar aquela batalha, a Bíblia diz que Cristo, a Bíblia diz que águas, capítulo de número 47 de Ezequiel, a Bíblia diz que águas purificadoras. Vamos ler Ezequiel 47 aí. Essa é a primeira visão do pré. E se você olhar, é uma visão muito forte, viu? Tem muitos contextos. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa. O oriente
porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e fez-me dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: vistes, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar sararão as águas. Olha, aqui já começa a purificação. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pecadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão e excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaçais não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Essa árvore parece uma árvore conhecida que nós conhecemos no capítulo 22 de Apocalipse, a árvore da vida. Então, o Senhor, no milênio que a igreja e Israel se unirão agora como um só povo, nessa visão, a Bíblia diz que o Senhor purificará a terra. A Bíblia diz que no capítulo 20 de Apocalipse, o diabo será preso por 1000 anos, não é? Até que a igreja reine com Cristo 1000 anos. 1000 anos a igreja reinará com Cristo. Ninguém sabe se o milênio de Cristo são 1000 anos terrenos ou literal. Ninguém sabe, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então você vai entender que por 1000 anos a Bíblia diz que a igreja reinará com Cristo. Os animais não terão mais ferocidade. A Bíblia diz que toda sorte de árvore, de peixe vai ser abundante. Mas porém a Bíblia diz que aqueles que não sobem a adorar ao Senhor, a Bíblia diz que sobre eles não chove. Satanás não vai ter mais como ele iludir ninguém, porque Satanás vai estar preso por 1000 anos. Só que depois surge uma outra questão mais interessante aqui, igreja. Se Satanás está preso, e se a terra foi restaurada, por que a terra vai ser restaurada de novo? A Bíblia diz porque Deus já purificou com as águas. Por que vai ser restaurada de novo a terra? Eu vou explicar para vocês. Alguém tem algum respaldo a dar? Porque o diabo vai ser solto de novo, e vai sair novamente a enganar as nações. E os habitantes do milênio com Cristo, ainda vai ter um povo que não verdadeiramente vai ter opção se adorar Cristo ou se não adora. Aqueles que não adoraram, chove sobre eles. E as crianças que nascerem neste milênio, eles têm a opção, e o diabo vai sair para provar. Assim como
nós temos opção, porque com o diabo preso, se o diabo tivesse preso hoje e não tivesse tentação para ninguém aqui, ninguém ia saber se nós adoramos a Deus em fidelidade, se nós queremos o melhor. Porque se o diabo não tivesse solto, não tinha cachaça, não tinha cigarro, não tinha maconha, não tinha facção, não tinha nada que não prestava. Se o diabo não tivesse solto, se o diabo, um exemplo, não existisse, aqui era mil maravilhas, sabia disso? Mas o diabo, ele já mostra verdadeiramente o povo. Quando o diabo trabalha, aí o povo tem a opção de escolher sim ou não. Mas muitos querem se extraviar nos pecados, beber, se prostituir lá fora, mas Deus olha do céu e diz: mas ainda tem um povo verdadeiramente que me adora em espírito de verdade, porque eu guardei eles para mim, né? Agora você entende, assim como também no princípio Deus já colocou duas opções. Como Deus saberia se Adão ia querer verdadeiramente obedecer em sinceridade? Está ali a árvore ali, Adão. Não come dela não, tem todo tipo de árvore, não come dela não. Não foi um exemplo que Deus deu? Não come lá não. Só que porém Adão vai ser testado se ele é obediente, se ele verdadeiramente quer adorar o Senhor Espírito de verdade. Ele vai ser testado, a árvore está lá. Deus colocou lá como uma opção, está lá. Você vai obedecer mais quem? Parafraseando, o diabo ou eu? Eu disse para você não comer, você vai comer? O que aconteceu? A decisão do homem. Adão resolveu obedecer. A mulher comeu e pecaram e foram verdadeiramente lançados fora do jardim. Assim também vai ter essa opção. Quando o diabo for preso e ali no milênio nascer pessoas, crianças, como vai saber se elas vão adorar em sinceridade? A Bíblia diz que ele vai ser solto novamente. A Bíblia diz que quando ele é preso por 1000 anos, tem selo sobre ele para ele ser solto no final desse período. E quando ele for solto, aonde o diabo habita, ali tem pecado. Você pode olhar para você ver. Ali ele faz alguém pecar contra Deus, ali ele vai caçar um jeito, né? Então por isso Deus novamente vai restaurar a terra, e a terra restaurada agora vem do céu, a Santa Jerusalém se funde com essa terra. Essa verdadeiramente é a cidade que Deus preparou para os seus santos. Você está entendendo? Então, uma terra restaurada, Jerusalém vem, pousa sobre ela e se funde os elementos, porque Deus é Deus para fazer. Então, depois que Deus fundiu os elementos, depois que a santa cidade tiver descido e a terra purificada, a Bíblia diz que Deus agora traz todos verdadeiramente que pecaram com ele. Então, no inferno ainda não chegou o lago de fogo, porque o tribunal de Cristo não é o juízo do trono branco. O tribunal de Cristo serve para coroar a igreja. Sabia disso? Ele vai coroar a igreja. Capítulo de número 14, verso de número 10 em diante de Romanos, Paulo está dizendo: todos vamos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal. Só que lá João está escrevendo assim: viu um grande trono branco. Então você vai entender assim, ó, o tribunal de Cristo vai servir verdadeiramente para quê? Para coroar a igreja, aqui nessa visão. Só que porém, depois que o milênio se encerrar, a Bíblia diz que Cristo agora, ele vai se assentar no seu trono agora como juiz, e as almas que estão lá, aí João está escrevendo assim, ó: e o mar tem que dar os seus mortos, o inferno tem que dar os mortos que nele há, e todos verdadeiramente ali, a morte tem que dar os mortos, todos ressuscitarão. Aí Daniel diz, capítulo de número 12, verso de número 2, se não me falha a memória, diz assim: olha, aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Aí você vai entender assim, ó, o milênio aqui agora já aconteceu, as bodas já aconteceu, agora é o juízo. E agora quando Jesus julgar o povo, o que acontece? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, capítulo de número, verso de número 15 do capítulo 20, diz o quê? Vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Acabou. Agora a igreja reinou literalmente com Cristo para todo sempre. Por isso ele fez uma promessa em João capítulo 14: aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então aonde Jesus foi dali para frente, ele levou a igreja para as bodas, voltou com a igreja, reinou o milênio. A Bíblia diz que depois do milênio vem o juízo do trono branco. Só que a igreja, irmãos, no grande tribunal, ela já foi coroada. Ela já está coroada ali. A igreja já está no seu corpo glorioso. Não perde mais a salvação. Por isso que Apocalipse 12 diz assim, ó: bem-aventurados são aqueles que têm direito a primeiro o quê?
ressurreição, porque a segunda morte não tem mais poder sobre eles. Então, esta é a visão dos pré, que verdadeiramente nenhuma trombeta tocou ainda. Exatamente por causa que, se alguma trombeta tocou, nós vamos voltar para o texto, dá para nós entender algo aqui. É como eu disse, eu não vou dizer minha visão agora, o que eu acho, o que eu penso. Alguns eram medo, agora vocês vão meditar nessa aí. Se vocês têm alguns exemplos, alguns textos, nós vamos daqui discorrer. Agora olha, e haverá aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso para o povo, oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos, terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora você olha, e quando os anjos acabam de tocar as a 4ª trombeta, você olha que no verso de número 3 diz assim, ó: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, o que, igreja? Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Se a igreja está aqui, a igreja vai sofrer demais, porque ele está dizendo, ai, ai daqueles que estão na terra. Você está entendendo, irmãos? Então, se a igreja está aqui, a igreja vai sofrer muito. Então, por isso que muitos creem que a igreja não foi separada para a ira, porque diz assim, ó: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, se não me fala a memória, que Apocalipse capítulo 3, verso de número 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei de quê? Diga aí, igreja. A hora da tentação que há de vir sobre para tentar todo mundo. Então, olha aqui, um grande encaixe tem aí, tem ou não tem? Porque se Deus vai livrar a igreja, vai guardar a igreja, tem como Deus livrar e guardar a igreja aqui? Porque a igreja, se ela fica aqui, ela vai ser perseguida, sim ou não? Como é que a igreja vai comer? Como é que a igreja verdadeiramente vai viver? Então, essa é a primeira visão. Aí você vai entender assim, ó: quando Jesus ele voltar para arrebatar a sua noiva, ele prometeu assim, ó: fiquem tranquilos, porque quando eu vier eu vou guardar vocês. Mas porém, se Jesus vai guardar, como que ele vai guardar? Para mim guardar uma coisa eu tenho que fazer o quê? Eu estou com esse pano aqui, para mim guardar eu tenho que fazer o quê? Tem como eu guardar ele aqui? Quando eu vou guardar uma coisa eu coloco aqui, né? Aí então está guardado. Então você vai entender assim, ó: aqueles que creem que a igreja vai passar até a metade da grande tribulação, eu ainda não falei meu ponto. E como eu disse, no último ensino, quando se concluir este ensino das trombetas, eu vou dizer, irmãos, eu creio que foi tocado tantas trombetas, eu creio que não foi tocado nenhuma, eu creio isso e isso, no último. Mas agora, por que eu trouxe esse primeiro ponto? Que é para os irmãos refletir. Os irmãos que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio. Os irmãos têm algum texto bíblico que mostra a igreja sendo arrebatada no meio da tribulação? É uma grande questão, porque não tem. Sabia? Não mostra. Agora vamos entender o texto que é usado para esse aí, para a metade da tribulação. Eu creio que vai ser esse aqui, né? O capítulo 7, o verso número 9 de Apocalipse. Diz assim, ó: e um dos anciões do verso 3 diz assim, dizendo, este que estão vestidos de vestes brancas, o capítulo 7, o verso 13, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse o que, igreja?
e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue de quem? É um argumento forte, né? É ou não é um argumento forte que a igreja passou pela tribulação? Se não me fala a memória, a palavra santos é usada lá atrás para os judeus e para o povo, mas aqui vocês creem que a igreja também aparece como santos? Porque são 142 vezes, como me fala a memória, a palavra santa aparece 90 vezes só no Novo. Agora você vai entender assim, ó, que quando esta ocorrência acontece aqui, nós entendemos que tem um grande mistério aqui. Quem são esses que estão vindo da grande tribulação? São os que esbranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas estão vindo da grande tribulação, é ou não é? Mas você vai entender assim, ó. Neste argumento principal aqui do pré-tribulacionista, eles creem que na grande tribulação vai ter pessoas salvas por não aceitar o governo do anticristo, vão ser perseguidas para ser mortas e vão ser salvas. Sabia? Porque eu estava pesquisando um argumento mais forte ainda aqui, irmãos. Até eu me surpreendi. Vocês creem que o Espírito Santo, quando a igreja sair da terra, ele ainda vai atuar aqui? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? O Espírito de Deus. Sim ou não? O Espírito Santo, quando a igreja sair, vocês creem que ele ainda vai atuar aqui? Em algum momento no meio da grande tribulação, sim ou não? Estou falando o Espírito Santo. Por que a igreja crê que não? Olha para nós entendermos algo aqui. O verso de número 11, do capítulo de número 11 de Apocalipse, diz assim, ó: e depois daqueles dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu um grande temor sobre os que ouviam. As duas testemunhas aí, elas tinham o Espírito Santo na vida delas? O que vocês dizem agora? Se ele não atua, como é que ele está aí nelas? Deu de entender? E alguém tem algum respaldo daí? Não, mas é por causa disso e disso. Tem alguém aí? Estou pronto para ouvir os irmãos também. Ou as irmãs, quem sabe. Tem alguém aí, irmãos? Então o Espírito Santo, nessa visão, ele vai ter atuações sobre a face da terra, ainda que muitas poucas vai ter. Aí aqui, essa palavra aqui, que diz assim, esses são os que estão vindo de grande tribulação. Essa palavra, no original do texto no grego, ela diz que esses que estão vindo, está tratando que estão vindo pouco a pouco, essas aqui que estão vindo de vestes brancas, pouco a pouco. Se eles estão vindo pouco a pouco, aí, então quer dizer que não é a igreja que foi levada, mas alguém que durante a grande tribulação está morrendo por negar o governo do anticristo, está subindo. Porque a igreja não sobe pouco a pouco, a igreja sobe de uma vez só. Você está entendendo? Ou você acha que Jesus arrebata um pedaço, depois outro, depois outro. A igreja sobe toda, sim ou não? Então, esta palavra, no original do texto, ela está dizendo que esses estão vindo, pouco a pouco. Está chegando 2, chegou mais 3 aí, chegou mais 4, chegou mais 5, eu vi uma multidão ali, ó. Esses que estão vindo, esta palavra, tomar, você vai entender, arrebatamento, tomar, agarrar, segurar. Essa palavra no original é essa. Se você pega um dicionário que está chegando aí para alguns dos irmãos que compraram, no próximo culto vocês vão olhar que a palavra arrebatamento se trata disso, arrebatar, tomar para si, né? Porque quando diz assim, arrebatou, Jesus tem alguns exemplos que ele diz assim, olha,
O lobo, o mercenário, quando ele vê o lobo vindo pegar a ovelha, ele foge e deixa a ovelha, né? O lobo vem para arrebatar a igreja, né? Então Cristo ele virá como ladrão aqui para arrebatar do seu povo. A palavra é tomar, agarrar, segurar. A palavra é essa. Ele vai tomar para si, é o arrebatamento da igreja. Então você vai entender assim, ó, se ele toma para si a igreja sobe uma só vez. É o leve. Não tem como subir 2, depois sobe mais 3, nem 4. Agora, nesse momento, alguns estão sendo levados para o seio de Abraão enquanto nós estamos aqui. Alguns que morreram em Cristo. Mas no grande dia do arrebatamento, a igreja vai subir de uma vez só. Quem crê assim? Então, esses estão vindo. E a igreja já chegou. Essa visão. Agora você vai entender assim. Do capítulo de número 3 para frente de Apocalipse, você dificilmente vai ver a igreja sendo tomada para levar para o céu. Aí por isso, essa visão pré-tribulacionista é a mais forte que tem até aqui. Entre todas as igrejas, que nenhuma trombeta foi tocada e que Cristo verdadeiramente vai arrebatar a sua igreja, aí vai se tratar dos cavaleiros e dos selos. Porque o primeiro cavaleiro, nessa visão, ele vem como o anticristo, com a falsa paz, vai reinar, vai fazer isso. A visão médio, o cavaleiro verdadeiramente vem como a palavra de Deus. Está entendendo? Porque ele veio para vencer e foi vitorioso. E de lá para cá a palavra vem sendo vitoriosa. Então, todos os 3 pontos têm pontos muito fortes. Todos. Tanto os que os irmãos creem, que os irmãos, a maioria crê, ou outros irmãos creem que Jesus, antes da tribulação, arrebata a igreja, outros creem que na metade da grande tribulação. Mas então você vai entender, são pontos fortes aqui. Então você vai entender assim, a minha visão, o meu ponto, irmãos, eu estou assim, como se diz, decidido a respeito de um algo. Pelo aquilo que eu vim meditando, todo dia quase eu bato nessa mesma tecla, lendo e relendo para entender isso aqui. Então eu já tenho minha visão. Não vou dizer para vocês agora, como eu disse, só no final, que alguém pode dizer, eu também vou ficar com essa aí. Mas cada um tem um direito de pensar, eu vou por aqui. Mas todas as vezes nós eu vou por aqui, nós temos que ter algum argumento, né? Dizer assim, não, tá lá, por causa disso, por causa daquele capítulo, por causa daquilo, por causa desse, tem que ir. Todo verdadeiramente esse contexto para entender aquilo que Cristo está tratando a respeito da igreja. Então, nesta primeira visão, os irmãos têm dúvida, quantos tocaram? Na primeira, nenhuma. Nessa primeira visão, nenhuma. Esse é o teu argumento, irmão, o meu argumento. Quando encerrar, eu creio que no próximo culto, não nesse, porque sábado agora é ceia. Sábado que vem, vamos tratar desse mesmo assunto. Aí eu vou dizer para vocês, quando encerrar, eu vou dizer, irmãos, a minha visão é essa, porque é assim. Eu vou tirar uns 10 minutos antes para me falar a respeito daquilo que eu creio. Porque eu creio que alguns irmãos vão se basear também naquilo que eu ponto de vista, porque eu vou trazer alguns argumentos. Mas cada um de vocês tem o direito de ler, tem o direito de ler e entender e dizer assim, não, eu creio que a igreja vai subir na metade da grande tribulação. Cada um tem um direito. Está entendendo? Mas diante desse capítulo 8, para concluir agora mesmo, porque está quase daqui uns 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta aí nesse capítulo 8 ainda, nessa visão? Vocês podem fazer a pergunta. Pode fazer, irmão de volta. Não, só no final. Vou fazer a pergunta. Acabar tudo. Depois você falar a sua, eu vou falar. Tô vendo. Irmão Marlon, tem alguma pergunta? Irmão Wellington. Irmão Fabrício tem lá. Tem alguma pergunta desse capítulo 8 aí? Uau! Fala aí. Tem como a pessoa ser salvo no meio da tribulação? Tem. Nessa visão que tem. Sabe por quê? Porque o capítulo de número 13, se não me falha a memória, a Bíblia diz que vai ser colocado uma marca na besta. E aqueles que não receberem essa marca vão ser perseguidos para ser mortos, sim ou não? Se nessa visão a igreja está no céu, quem vai ser perseguido para ser morto é quem nega o governo do anticristo. Quem nega e não se entrega, salvo. Nessa visão, você está entendendo?
Tem. Nessa visão aqui tem, sabe por quê? Porque durante esse período, como o irmão fez uma pergunta lá atrás, eu lembro como se fosse hoje, vai nascer crianças. E essas crianças são inocentes. E se elas escolherem não adorar o anticristo e servir a Jesus? Você está entendendo? Agora mesmo, entendeu, irmão? Tem mais alguma? O irmão antes tem? Irmão está com oportunidade, eu vou para o irmão. E por ser elas ser de Israel? Oi? E por ser essas pessoas ser de Israel? Mesmo sem, porque quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, vai ficar alguns gentios aqui, sim ou não? Pessoas que conhecem a palavra, como nós temos vindo uns aí, que anda ainda entendeu? Desmantelado, mas vou supor eu aqui, para não falar o seu. Se você ficar para trás, você sabendo da Bíblia aqui, se você ficar para trás, ou se eu vou falar eu, mas vou falar de mim aqui, do contexto do universidade. Se eu ficar para trás e conhecendo essa palavra aqui, eu vou te falar uma coisa. Eu sou mais morrer e arriscar uma salvação do que me entregar assim para o inferno já garantido. Você, na sua visão, você faria o quê? Se você ficar para trás e você... Um exemplo, Jesus voltou hoje, você ficou para trás, depois desse culto de ensino, sabendo disso, você fazia o quê? Você se renderia ao governo do anticristo, você dizia, pode me matar, eu vou ter uma oportunidade. O que você dizia? Você está entendendo? Então vai nascer crianças, e elas têm a opção de adorar ou de não adorar, né? De servir a Deus ou de não servir a Deus. Você está entendendo? Então, é opções que elas têm. Tem mais alguma pergunta, irmão? Você vai pensando aí. As irmãs têm alguma pergunta? O 5 do capítulo 8. E o anjo tomou um incensário e encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos, e aos 7 anjos que tinham as 7 trombetas. Oi? Certo. Esse fogo que fala que fogo que é? Fogo mesmo? E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. Seria fogo mesmo? Fogo. Isaías capítulo de número 6. Aqui é como eu disse para os irmãos, irmão, assim, ó. Aqui eu sempre tenho que. O texto está falando prioritariamente disso. Não, mas eu tenho que me aprofundar aqui pelo Espírito, pela misericórdia de Deus, e tentar entender algo que o Senhor pode trazer ao meu coração. Por que eu entendo que é o fogo do altar? Porque a oração dos santos estão chegando. O anjo pega a brasa do altar e coloca, eu creio eu, dentro do incensário para purificar ainda mais, porque a Bíblia diz que quando Isaías, o anjo pega a brasa e toca na boca dele, o que acontece? Ele é purificado, né? Então, eu creio que aqui o anjo pegou o fogo do altar, colocou com a oração dos santos, para que verdadeiramente subisse diante das narinas de Deus com um cheiro mais suave ainda, pela purificação delas. E aí sim, o Senhor fez justiça e juízo. E aí, como diz, ai daqueles que habitam sobre a terra, por causa das vozes dos 3 anjos que restam, por causa das outras trombetas que ainda faltam. Então, você vai entender assim, ó, irmão, que quando se trata disso, do incensário, é a oração dos santos que são recolhidos. E esses santos são da onde, irmãos? De onde são os santos, irmãos? De onde são, irmãos? Vamos ler de onde eles são? Vendo o anjo, pôs-se sobre o altar e tendo um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso para o pôr com oração de todos os santos sobre o altar. A oração de todos os santos. Alguém ainda está clamando. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 9 diz o quê?
verdadeiro e santo dominador. Senhor, não julgue, não renda o nosso sangue dos moradores que habitam sobre a terra. Espera mais um pouco até que complete o quê? Não me serve, conserve teus irmãos escolhidos. Aí Deus vai fazer justiça, ou não? Alguém mais ainda tem alguma pergunta? Sim ou não, irmãs? As irmãs ali. Tem alguma pergunta? Para concluir. Dou graças a Deus, ficou bem explicado. Vamos de lei tem, família? Hã? Tem algum dos irmãos que tem lá não antes? Tem? Depois do milênio, Igreja do Senhor Jesus, haverá salvação? Pergunta do irmão, o que vocês acham? A menina respondeu lá, ó. Tem não. Sabe por quê? Fala, meu irmão. A minha pergunta era nenhuma é essa. Então já passa aí a Ganaque. Hã? Já passa aí a Ganaque. Mas o diabo, quando ele sai, é no fim do milênio. Hã? Aí o povo que está ali, fora do milênio, o povo verdadeiramente que está nascendo, o povo que está ali vindo, ele sai para enganar eles. Um exemplo, como eu disse, as crianças que estão nascendo, elas têm a opção de adorar e de não adorar. Vamos supor que é igual uma prova. Você vai adorar? Então não vai. O diabo vai sair para tentar novamente. Você está entendendo? Só que, porém, a Bíblia diz que quando verdadeiramente o milênio literal se encerra, a Bíblia diz que vem o juízo do trono branco. E o juízo do trono branco, a Bíblia diz, vamos ler lá ele lá. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, capítulo 20, verso 11 de Apocalipse. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí aqui, ó, e viu um novo céu e uma nova terra. Aqui são novos céus e nova terra, né? Capítulo, verso de número 9, a Nova Jerusalém, capítulo de número 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Você está entendendo? Capítulo 20, Satanás, ele é amarrado por 1000 anos, depois é solto a enganar as nações. O verso 7 que diz, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome. Vocês sabiam que tem 2 guerras de Gog e Magog, igreja? Sabia disso? Hã? Que tem 2 guerras de Gog e Magog? Ninguém sabe de certo, nessa era que nós estamos, quem é a nação que vai contra-atacar Israel ainda antes verdadeiramente de Cristo vir. Tem uma nação que vai contra-atacar contra Israel, mas só uma. É a batalha de Gog e Magog. Ninguém sabe se, irmãos, vai ser. Muitos afirmam que é a Rússia, por causa do grande poderio em arsenal. Eles afirmam e alguns têm uma certeza que é a Rússia, outros dizem que é os Estados Unidos. Só que, porém, depois verdadeiramente desse Gog e Magog, a Bíblia diz que novamente haverá outra batalha de Gog e Magog. Sabia disso? Aí ainda no versículo número 7, Satanás sairá e ajuntará novamente um povo, enganará eles, e a Bíblia diz, irmão, que uma nova batalha. E a Bíblia diz o que? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. De novo, está vendo aí? E a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Que acabou com o diabo, acabou com a besta, acabou com o falso profeta. Está tudo eliminado. Aí por isso que vem um juízo do trono branco,
Por causa que acabou tudo na terra, já acabou. O diabo foi lançado no fogo, a besta, o falso profeta, acabou. Agora, verdadeiramente, vem o juízo de Deus para que os ímpios sejam lançados no fogo e para que os santos verdadeiramente sejam justificados, a terra transformada, Jerusalém desça e o povo verdadeiramente esteja com Cristo para todo sempre. Entenderam? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, nós podemos encerrar. Próximo culto de sábado nós vamos tratar para, como se diz, encaminhar para o final desse assunto aqui. Os irmãos me lembram, porque às vezes eu não lembro, mas os irmãos me lembram, não, vai ser para os irmãos já vão meditando já nesse mesmo assunto, os irmãos fazem as perguntas que os irmãos têm vontade. Porque os irmãos dizem assim, eu tenho vontade de perguntar isso, tenho vontade de perguntar isso das trombetas, disso. Mas está aí, você gera a oportunidade. Depois nós vamos aprender daquilo que os irmãos têm vontade, que é Zacarias. Vamos ver do que o povo tem vontade de aprender. Se é do Apocalipse, do capítulo, vamos ver. Amém, igreja? Coloque sobre as plantas dos vossos pés nesta noite de hoje. Glória a Jesus! Vamos orar. Altíssimo, eterno, poderoso, soberano Deus, querido Pai, Senhor, cubra-nos com o teu sangue, despeça o teu povo em paz, dê vitória, dê graça, dê uma noite agradável de sono, seja comigo, seja com a igreja, abençoa, abra a visão e entendimento deste irmão e desta irmã, seja com o teu povo, não só hoje, mas para todo sempre, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Tem culto novamente em nome de Jesus. Não, mas eu fiquei com a minha opinião, eu não fiquei com a minha. Não, eu também concordei com você.
Quem tem ouvido, ouça. Sem você falar, porque o que deu aí é Zacarias 12, 13, 14, e Ezequiel 47, está falando do reino das ilhas. Aí eu tô dizendo, sabe o quê?